Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos e queridas amigas. É sempre uma alegria poder estar com vocês e compartilhar o Evangelho restaurado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar estudando Doutrina e Convênios, as sessões 79 e 80. Essas sessões elas foram dadas em Hiram, em Ohio, e em março de 1832, para 3 irmãos. Na 79, foi para o irmão Jared Carter, e na 80 foi para Stephen Burnett e Eden Smith. Interessante que nessas 2 sessões eles estão sendo chamados para cumprir missão. Na 79, né, da sessão Doutrina e Convênios 79, logo no versículo 1, diz assim, que ele deveria ir, John Carter, de cidade em cidade, proclamando o Evangelho, né? E proclamando boas novas de grande alegria, sim, o Evangelho eterno. O Evangelho do Salvador Jesus Cristo é o Evangelho das boas novas, irmãos. As boas novas de que Jesus Cristo vive, que Ele expiou por nós, que podemos ser herdeiros da vida eterna, que podemos ter famílias eternas. Muito bem. No versículo 2 ele fala assim, ele, quer dizer, o Salvador Jesus Cristo, né, que deu esse chamado. E enviarei sobre ele o Consolador, que lhe ensinará a verdade e o caminho que deverá seguir. Interessante que sempre que estamos a serviço do Salvador, ou de nosso Pai Celestial, que é o mesmo, nós recebemos a influência do Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda e nos orienta. E no 3, diz assim, e se for fiel, tornarei a coroá-lo com molhos. Quer dizer, se ele for fiel nesse chamado, durante essa missão, ele será coroado com molhos. Significa que ele terá a oportunidade de ensinar muitas pessoas e convertê-las. E ele também será abençoado, é óbvio. Esse irmão, Jared Carter, ele, durante a sua missão, ele teve a oportunidade de batizar John e Elizabeth Tanner, também conhecido como Pai Tanner, não sei se vocês lembram dele. Ele era um homem coxo e durante a missão, Jared Carter pega ele pela mão e ordena que ele se levante e que ele ande. E ele, quando acontece esse milagre extraordinário, ele se converte. Depois ele segue os santos e ele doa milhares e milhares de dólares para a compra do terreno do templo, para pagamento das dívidas do templo de Kirtland e tudo mais. E ele se tornou um ícone, vamos dizer assim, na igreja. Tem um filme sobre isso, procure ver. E uma coisa que me chama muita atenção quando assisti o filme é que no final Joseph fala para ele que ele viveu naquela época para fazer aquele grande sacrifício quando foi dele requerido, né? E isso é extraordinário. Eu fico pensando em todos nós, quantas horas nós já dedicamos ao serviço do Evangelho, quantos dias, meses, quantas vezes oramos por outras pessoas, quantas vezes desejamos edificar as pessoas e tudo mais. Vamos em frente. No 80, no versículo 4, que também é um chamado agora para Stephen Burnett e Eden Smith, no 4 fala assim, portanto declarai as coisas que ouvistes, vou de novo, travou aqui, vamos de novo. Portanto, declarai as coisas que ouvistes e em que verdadeiramente acreditais e sabeis ser verdadeiras. Então é para falar daquelas coisas que você realmente acredita quando você está pregando o Evangelho. E daí eu estava pensando sobre a obra missionária, né? Pensei várias coisas. Então tive uma inspiração. E estendo hoje o convite a todos vocês, a começar por mim, eu também, para que possamos ser missionários em nosso próprio lar. Coisa extraordinária, né? E para isso eu gostaria de ler
um discurso aqui da conferência, algumas citações, e eu estava pensando assim, qual é o teu discurso preferido da conferência? E eu estava observando, eu estou lendo todos os discursos de novo na minha Rona, e o discurso preferido normalmente é aquele que eu leio no dia. Então preste atenção, começa a ler os discursos novamente e você vai observar assim, nossa, tantas coisas maravilhosas. Nesta conferência, um discurso que me marcou muito foi do elder Gary A. Stevenson, que ele falou sobre corações entrelaçados. Quando vocês tratam as pessoas com bondade, atenção e compaixão, prometo que vocês vão erguer as mãos que pendem e curar corações. Lembra que nesse discurso ele falou do efeito coelho. Eu vou recordar para você. Em 1970, um grupo de pesquisadores queria comprovar que a dieta, né, poderia trazer vários problemas para a saúde, né, especificamente para o coração. E eles pegaram então vários pesquisadores e pegaram grupos de coelhos e deram uma alimentação para eles com bastante gordura. Depois de alguns meses, examinando todos os coelhos, eles observaram que a maioria estava com bastante gordura, né? Com colesterol alto e tudo mais. Mas, para surpresa deles, um grupo de coelhos estava com 60% menos colesterol do que os outros, embora ainda estivesse elevado, mas estava 60% menos do que os outros. E para os cientistas, ele descreve aqui o elder Stevenson, para os cientistas, resultados como esses são de tirar o sono. Como seria possível? Revisaram tudo e, por fim, chegaram os pesquisadores. E eles observaram que aqueles coelhos que tinham um percentual menor, todos eles tinham o mesmo tratador, uma jovem pesquisadora, ou uma pesquisadora, não fala que seja jovem, eu já acrescentei, tá bom? E todos eles eram alimentados pela mesma pesquisadora. Falando um pouco sobre ela, eles descreveram assim, porém, como relatou um dos cientistas, ela era uma pessoa mais gentil e amorosa do que a maioria. Quando alimentava os coelhos, ela conversava com eles, segurava-os com carinho. Ela não conseguia evitar, era seu jeito de ser. Então a maneira dela ser uma pessoa carinhosa, atenciosa, bondosa, né, amorosa. Sempre que ela ia tratar os coelhos, ela conversava, pegava no colo, fazia carinho, dava comida. E isso, esse carinho, esse amor, esta relação com cada um deles, fez com que os resultados clínicos deles fossem muito, muito melhores do que os outros. Anos depois, uma doutora, né, Kelly Harding, ela publicou um livro com o nome Efeito Coelho, The Rabbit Effect. E ela então chegou à seguinte conclusão, diz assim, pegue um coelho com um estilo de vida pouco saudável, converse com ele, segure-o, dê-lhe carinho. O relacionamento faz diferença. No final, concluiu ela, o que afeta a nossa saúde de modo mais significativo tem muito a ver com a maneira como tratamos uns aos outros, como vivemos e como pensamos sobre o que significa ser humano. Lindo, né? Então, a conclusão da pesquisa é quando você trata as pessoas com carinho, com bondade, com amor, a pessoa que é assim tratada tem uma vida mais saudável. Muito, muito especial, né? E tem tudo a ver com o Evangelho. Daí o elder Stevens, ele fala assim, quando vocês tratam as pessoas com bondade, atenção e compaixão, mesmo que digitalmente, prometo que vocês vão erguer as mãos que pendem e curar corações. Interessante, né?
Mesmo que você seja carinhoso, atencioso, mesmo que virtualmente, como nós estamos aqui nesta aula virtual, ou nesta mensagem virtual, mas se você é uma pessoa carinhosa, produz um efeito benéfico na vida da pessoa que ouve. Interessante, muito, muito especial. Então, que possamos ser pessoas amorosas, bondosas, tolerantes, benevolentes, para com nossos amigos, nossos familiares, com pessoas de outras igrejas, né, de outras crenças. E isso fará diferença, traremos mais luz no mundo, né? E por fim, ele, perto de concluir, ele fala assim, o Adler Stevenson: terminemos por onde começamos. Uma cuidadora que demonstrou compaixão e bondade, nutrindo e tratando seus coelhos com carinho, obteve resultados inesperados. Por quê? Porque era seu jeito de ser. Lindo, não é? Então eu queria fazer um convite a todos nós, que possamos ser missionários em nossos próprios lares, que possamos usar esse efeito coelho extraordinário, maravilhoso, de tratar com amor, bondade, carinho, tolerância, compaixão, com perdão, as pessoas que vivem em nosso lar, as pessoas que estão próximas de nós. E isso provocará um efeito maravilhoso na vida delas. Eu lembro de uma experiência, não vou citar nomes, né, de uma jovem que, lá em Salt Lake, foi frequentar uma ala, ela é estudante agora, e depois ela relatou para a mãe: olha, esta ala, ela é terrível, ninguém conversa comigo, as pessoas não estão nem aí, nem se importam. E a mãe, então, na primeira oportunidade, foi na igreja com a jovem nesta ala. Era uma ala familiar, uma ala normal, como a nossa que nós temos no Brasil. Não era uma ala de estudantes, tá bom? E a mãe foi com ela, e quando ela chegou lá, a mãe começou a cumprimentar todas as irmãs. Cumprimentou a presidente da Sociedade de Socorro, suas conselheiras, professoras e as demais irmãs. Sempre com um sorriso, com carinho, com atenção. E foi contagiante, porque todas as irmãs conversaram com elas, demonstraram interesse, de onde ela veio e tudo mais. Então, o que nós aprendemos com isso? Sempre que nós demonstramos, né, a lei de ouro do Evangelho, né, fazer para os outros o que quer que faça para você, né? Sempre que nós demonstramos amor, carinho, gentileza, bondade, alegria de estar com as pessoas, genuína atenção, o que acontece? As pessoas retribuem, nós recebemos 100 vezes mais. Então este é o convite que eu quero fazer para vocês hoje. Seja um missionário, uma missionária em seu próprio lar, na sua ala, que possamos ser missionários em nosso próprio lar, na nossa ala, entre os nossos familiares e amigos, onde vivemos. Que possamos ser essa pessoa amorosa, atenciosa, bondosa, gentil, educada, que quando chega o ambiente muda, tá bom? Esse é o convite. Se nós precisamos mudar o nosso jeito de ser, então que possamos mudar. Se gostamos de chegar e ficar quietinhos, que possamos dar um passo à frente e começar a cumprimentar as pessoas, a ser gentil, a sorrir para os outros. E nós vamos observar e aprender que as pessoas vão começar a sorrir para nós. Que possamos ser pessoas positivas. Quando você estiver diante de qualquer conversa, procure olhar o lado positivo. Procure, quando falar, dizer coisas positivas. As pessoas amam as pessoas positivas, gostam de estar perto delas, se sentem edificadas. Você conhece um monte de pessoas assim, que quando você chega perto, assim, nossa, parece que teu espírito se eleva. Porque é uma pessoa positiva, né? Que é fiel, que vive o Evangelho. Todos gostam de pessoas assim. Que possamos mudar o nosso jeito de ser e ser esse tipo de pessoa. Concluindo, o Elder Stevenson, então, ele fala assim: neste final de semana, isso foi na conferência, né, em abril agora, nesse final de semana sagrado de Páscoa, encontro paz duradoura ao saber que o Senhor é o meu pastor, que Ele conhece cada um de nós e que estamos sob seus cuidados. Quando nos depararmos
com os ventos e as tempestades da vida, com doenças e aflições, o Senhor, nosso pastor, nosso cuidador, vai nos nutrir com amor e bondade. Ele vai curar nosso coração e restaurar nossa alma. Lindo, né? Eu estava pensando assim, como identificar o amor do Salvador em minha vida? Procura pensar, quando você percebeu o amor do Salvador na sua vida? Alguns momentos. Pode ser hoje, né? Como você tem percebido o amor do Salvador hoje, nesta semana? Outra pergunta. Como o amor do Salvador em minha vida tem uma influência celestial sobre mim? Bonito, né? Então, eu gostaria de encerrar esta aula prestando meu testemunho, que você é uma pessoa especial, um filho ou uma filha eleita, especial, querida e amada de nosso Pai Celestial, que te ama tanto, que quer o teu bem. Ontem, meu filho mais velho esteve aqui com a família, né? Então as netinhas vieram me cumprimentar e eu pude falar algumas palavras tão bondosas. Então a minha netinha veio correndo e me deu um abraço. Eu disse, que gostoso o seu abraço, que bom você lembrou do vovô. Depois eu vi ela brincando, assim, e uma hora eu chamei, ela disse, vem aqui um pouquinho. Daí eu falei assim, vou falar uma coisa pra você, mas não fala pros outros, tá bom? E daí eu falei assim, eu te amo muito, 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 muito. Foi tão gostoso. Irmãs, irmãos, que possamos ser essa pessoa que muda o ambiente onde está, que é carinhosa, bondosa, afetuosa, que é gentil, educada, que possamos fazer a diferença, que possamos mudar nosso jeito de ser. Eu deixo esta aula prestando esse testemunho que o Salvador Jesus Cristo nos ama, deu sua vida por nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tchau, irmãs, amigos, amigas, jovens. Eu sempre dou tchau para as crianças, porque eu sei que tem algumas famílias que as crianças assistem esses vídeos, você sabia? E então, crianças, tchau do vovô Dé. Abraço, irmãos, cuide-se bastante. Irmãs, cuide-se.